quero trazer aqui uma frase de um psicólogo, talvez você conheça ele, e provavelmente sim, que traz uma ideia bem interessante sobre essa questão dos animais. Olha o que ele fala, o nome dele é Carl Gustav Jung. O Jung vai dizer um negócio interessantíssimo, que vai dizer que, inclusive, a gente tem essa sintonia com os animais, ele precisa ser, inclusive, reconhecido, né, e respeitado, como ele mesmo diz aqui, né? Reconhecido e respeitado na vida do indivíduo é um sinal, inclusive, desses processos xamânicos, processos de conexão com o que existe de mais sagrado no invisível. E ele vai dizer que o ser animal, que é a sua psique instintual, permite desenvolver uma relação com os padrões instintivos intimamente gravados, presentes nos seres humanos, podendo proporcionar criatividade, refletindo o significado e sabedoria coletiva. Os animais, então, além de trazer os instintos, as forças instintuais, desenvolver também padrões, poderes e forças instintivas que existem no ser humano, também pode trazer mensagens, conexões e significados do meio, dos arquétipos que existem numa sociedade, num clã e numa vibração. Por isso que é tão funcional e tão presente numa diversidade, numa gama gigantesca, essas sintonias com os animais de poder. E muitas pessoas vão procurar e vão entrar nos caminhos xamânicos por meio da sintonia de querer descobrir qual é o animal de poder, qual é a força, qual é a conexão que ele transmite. Eu não vou ficar tão somente nesse psicólogo, vou colocar mais um aqui também que gosta do trabalho dele, que vai dizer que os animais eles despertam a nossa imaginação. Estou falando dele, do James Hillman. O James Hillman, ele vai dizer que a imaginação é ela própria um grande animal, ou uma arca de imagens que são todas vivas e se movem independentemente. E elas vêm e vão em todos os formatos e tamanhos. Olha o que o James Hillman fala. Essa imaginação é a própria sintonia e conexão com os animais. Então você vê que a potência e a potencialidade dos animais é diversa, ampla, holística em todos os sentidos, porque cria a possibilidade infinita, imaginativa, de possibilidade de interagir com o ser humano e de expressar ideias visionárias para esse ser humano. Por isso que eu quis trazer também isso, né? Porque para James Hillman, eu e você, todos nós, entramos num aspecto de imaginação e poderes imaginativos por meio de acessar essas forças arquetípicas ou essas forças misteriosas, ou essas forças mágicas, ou essas forças poderosas com as quais os animais de poder retratam e reafirmam na nossa vida. Então nós temos essas conexões, certo? E agora eu vou entrar também nesse processo de conexão com como é que se forma, né? Olha, entrou também aqui a Leila, né? A Leila Rocha, que está aqui também com a gente. A Leila que está lá em Cuiabá, no Mato Grosso, a Leila está nos acompanhando. E a Leila, inclusive, teve informações, inclusive, com Carminha Levi, que vocês vão ver que eu tenho um slide que vai mostrar a Carminha Levi aqui. Por quê? Porque existe uma diversidade de formas em que se identifica e que se afirma como sendo um totem. Esse é o tema de hoje, né? Totem. Então, tem diversas formas de expressão de um totem. E aí você vai ver que existe quantidades, inclusive, de totem. Vamos chegar depois nas formas de descobrir seu animal de poder. Mas antes, as formas como ele é utilizado, porque o totem, ou ferramenta de conexões aliadas, né? O totem é um aliado de poder. Nós temos, além de... Aqui o tema é animais de poder, mas nós temos ainda conexões aliadas com a nossa pedra de poder, sim, deu uma pedra cristal de poder. Você tem um vegetal de poder, uma planta de poder, uma árvore de poder, né? Essa conexão com o povo em pé. E você tem também o animal de poder, que é essa forma que a gente vai falar aqui, sete formas para você descobrir um animal de poder. E você tem também a perspectiva do xamã interior, também que a gente aprende lá nas terapias bioxamânicas, e você tem as conexões que são de outras perspectivas, como a do Pacauá, que a gente vai citar aqui também hoje na nossa conexão. Olha só, e a Simone Gaspar falou que está em Atibaia, interior aqui de São Paulo. Maravilha, que bom saber que você está por aqui também, Simone, e acompanhando a nossa aula live de hoje. Então vamos mostrar aqui, falando mais uma vez, que os slides eles vêm do curso de terapias bioxamânicas. Então estou colocando aqui para vocês também aqui as formas, né? As formas ou a quantidade. Agora são as quantidades de animais, as quantidades de animais em diversas linhas de pensamento. A nossa metodologia, que é a metodologia do totem bioxamânico, é uma metodologia relativamente recente, ela tem apenas 24 anos de existência, desde quando ela foi
coordenada, formatada. E aqui eu vou colocar outras metodologias para você também ter uma ideia de como é que são as visões e também que tem tudo certo também e é funcional também a quantidade desses animais. Para algumas tradições se mantém até hoje uma perspectiva de que eu e você, todos nós, temos apenas e tão somente um animal de poder. E o totem é composto, então, de um animal de poder. Esse espírito guardião, essa energia guardião única que vive com você, do início até o fim da sua existência carnal, nesse seu corpo físico. E nessa quantidade de um animal de poder, temos uma grandiosidade, uma multidão de etnias que vão atribuir esse princípio de que o totem é formado por um único animal e ele está ali presente, auxiliando você a realizar e manifestar suas conexões todas de vida. E aí você vai ter também uma outra visão ligada também à quantidade de animais que você pode também desenvolver, que são os animais, são dois. Aí olha só, tem visão e percepção de que você tem, então, um animal de poder, e tem outras tradições e metodologias que vai dizer que você tem não tão somente um animal de poder. Você tem 2 animais de poder. Isso mesmo. 2 animais de poder. Um animal de poder que é esse espírito guardião, como a gente falou, que é esse animal, para algumas tradições e algumas linhas, vão dizer que é um animal de luz. Tem várias metodologias. Aí você tem um animal de luz e você tem um animal de sombra. E aí compõe 2 animais de poder, formando aí o totem. Já viu que no início da aula a gente falou quantas de base no totem xamânico, que também que não é esse nem de 1 e nem de 2. Então tem o de 1, que é somente o animal de poder, espírito guardião. De 2 é o animal de luz e o animal sombra, um com a representação dos valores, virtudes e conexões de forças, e o animal sombra que vem com os tesouros escondidos daquele que vai desenvolver um pensamento, uma ideia, uma conexão de evolução, de troca com o mundo, com a vida, com a roda da vida, com todos os processos evolutivos com o qual ele está inserido. Mas não para por aí. Você tem mais ainda, para em 2. Tem tradições, conexões que vão dizer que você tem 3 animais de poder. E esses 3 animais de poder, com conexão com o quê? 3 animais de poder com conexão com os 3 mundos. O mundo do meio, que é esse mundo com o qual nós vivemos, o mundo do alto, que é o mundo das conexões com as expressões elevadas ou de alta frequências vibracionais, ou de seres de conexões espirituais mais sutis, e o mundo interno, inferior ou abaixo, que é essa conexão com as conexões mais densas ou mais premente ou mais enraizadoras nesse processo dos 3 mundos. Também é outro tema interessantíssimo que nós podemos aqui abordar. Olha só, a Tereza está colocando aqui um monte de bicharada também, diretamente ali de Guarulhos. Tereza Oliveira também nos acompanhando aqui no chat. E não para por aí também, não é só 1, 2 ou 3 animais que compõem o totem. Tem tradições que compõem com mais com a quantidade maior de animais. Tem tradições que vão falar que você tem 4. E aí, essas tradições que falam que você tem 4, eu tenho 4, todos nós temos 4, vai dizer, inclusive, que é relacionado com o quê? Com as direções. Vai relacionar com as direções, vai relacionar que você tem um animal para cada direção. Você viu que eu comentei ali no nosso início da nossa aula que nós temos as direções principais da roda da vida, da roda de cura xamânica? E aí tem tradições que vão dizer que esses 4 animais, eles compõem, inclusive, as 4 direções. Um animal ligado ao seu leste, outro animal ligado ao seu sul, outro animal ligado ao seu oeste, outro animal ligado ao seu norte. E aí você faz conexões específicas para descobrir onde é que estão cada um desses 4 animais das direções. Só que também existem outras tradições. Das direções interessantes também tem um conteúdo, uma conexão. Só que também tem outras visões que vão dizer que você tem 4 animais, mas não necessariamente conectados com as direções, mas conectado com os elementos. Então, seu animal é conectado com fogo, o outro animal conectado com água, o outro animal conectado com a terra e outro animal conectado com ar. Viu? São outra metodologia que vai compor esse seu totem bioxamânico, ou melhor, totem bioxamânico não, seu totem, porque esse não é especificamente a metodologia utilizada no totem bioxamânico. E não para por aí. Tem outras tradições que não tem apenas 1, 2, 3 ou 4 animais em sua constituição. Tem linhas de pensamento que vão dizer que você tem 5 ou mais. Mas nós temos aqui uma
uma metodologia de 4 animais, que é, eu falei que falar da Carminha Levy, né? Que a Carminha Levy utiliza. E nessa de 4 animais, ela vai falar que você tem um animal de poder, que é dele, nosso poder ali é egóico, de acordo com essa metodologia, que é o xamanismo matricial. Animal negro, que é dele o poder da nossa sombra, então a metodologia de 4 animais, aí vem o quinto, né? Também tem o animal dourado, é dele o nosso poder mental. E também o animal alado, é dele o poder do nosso espírito. Isso de acordo com a metodologia do xamanismo matricial da querida Carminha Levy, que está aí desde então compartilhando essas conexões. Ela ficou com esses 4 animais durante muitos anos, até que ela ampliou essa perspectiva e passou a compartilhar ali no xamanismo cósmico, né? Ela que é, acho, considerada a avó do neo-xamanismo no Brasil, sua escola desde a década de 80 já traz esses conhecimentos, e ela vai na década de 90 em diante, ali mais para o ano do final de 90, início de 2000 já, ela vem com outro pensamento, que é o animal pacal, que é aquele animal corpo de luz que vai transformando-se em outras tantas múltiplas realidades e multidimensionalidade, que é o corpo de luz, que é o pacal. Aqui então você tem os 4 que ela durou durante muitos anos, depois vem o quinto animal, que é uma outra metodologia, naturalmente a metodologia do xamanismo matricial ou xamanismo também cósmico que ela traz. Então você já vê também que tem uma diversidade também de xamanismo. Ela é considerada da avó do neo-xamanismo e essas linhas são ligadas a essas conexões do neo-xamanismo. E, como eu comentei, não para somente em 1, 2, 3, 4. Como você viu, temos também 5 animais. E nos 5 animais, você vai observar também que você vai ter conectado com, além dessas de 4 animais, como citado pela Carminha Levy, tem do Pacauá como sendo o quinto, tem também conectado com 5 direções. Acrescenta mais um animal, sendo as 4 direções, leste, sul, oeste, norte e outra central. E no central é o seu animal de poder ali conectado com a parte central dessa partilha. Então você tem 1, 2, 3, 4 e até 5 animais que vão compor esse seu totem de acordo com a linha de pensamento e a forma de interagir com essas forças animais. Mas não para por aí. Isso mesmo, não para por aí. Você vai ver que tem mais conexões. 7, tem tradições que vão dizer que você tem 7 animais. Um para cada direção. Olha, aumentou aí a direção, né? Um para cada direção. Como assim para cada direção? Um animal na direção leste, um outro animal na direção sul, outro animal na direção oeste, outro animal na direção norte, aí vem um animal acima, outro animal abaixo, já são 6, e outro animal no centro, no coração, que aí você tem 7 animais. 7 animais nessa linha de formação de conexão com o totem, com os totens. E tem outras linhas que vão dizer que você tem 7, mas não necessariamente 7 direções, mas 7, aí associação na xamânica, com 7 portais ou centros de energia. Aí você vai ter um animal no seu centro básico, você vai ter um centro no Muladhara, outro animal você vai ter no Swadhisthana, no centro sexual, outro animal no Manipura, no portal do guerreiro, né, do umbilical, um outro animal no Arnahat, ou o cardíaco, né, e o outro animal no Vishuddha, na garganta, o outro animal no Ajna, no frontal, o outro animal no coronário, no Sahasrara. Então você tem aí a composição dos animais com os 7 portais, ou 7 centros de energia, ou 7 centros de psicoenergéticos que existem no nosso campo bioenergético. Tem uma outra metodologia atribuindo 7 animais, compondo aí também o totem. Mas é isso mesmo que você já imaginou. Não para por aí. Não é nem 1, nem 2, nem 3, nem 4, nem 5, nem 7. Tem metodologias que vai dizer que você tem, sabe quantos? Isso mesmo, 8 ramos de conexões com os animais. E nessa perspectiva dos 8 ramos de conexões com os animais, eu trouxe aqui para você saber que esses 8 ramos de animais, são ramos ligados notadamente a estilos, perspectivas animais provenientes da nossa realidade física também. E aí você vai ver que tem esses 8 ramos que são eles, que são esses aliados de poder com os 8 ramos. Aves, aí você teria uma ave, um felino, um canino, um mamífero, um aquático, um anfíbio, um réptil e um mágico, que seriam esses animais mitológicos, são os animais mitológicos que têm esses que são chamados
os machos. Então, você já viu aí que tem uma quantidade um tanto quanto grande em relação à formação desse totem. Esse último que eu falei foram 8. Você acredita que tem mais que isso? Sim, tem tradições que vai dizer que você tem, nós todos temos o quê? 9, isso mesmo, 9 animais. Acrescentou mais ligações com as direções e com as possibilidades de trazer isso. Isso aqui é uma herança, inclusive, de 9 animais, uma síntese também neo-xamânica, notadamente compartilhada pela James Sans, da Cherokees e Seneca, ela que é um Mits, que também tem algumas heranças europeias, né, conexões lá do seu nascimento. E ela vai dizer que você tem então um animal leste, um animal de dentro, um animal de direita, esquerda, oeste, sul, embaixo, norte e acima. Então são 9 animais compondo esse totem de acordo com essa metodologia, com esse pensamento e com essa conexão. Aí fala assim: ah, tá bom, Samuel, chega, 9 é muito animal, tá bom para comprar aí um totem. Mas não para por aí. Tem mais animais ainda em outras composições totêmicas. E tem várias composições totêmicas que vão dizer que você tem não 1, 2, 3, 4, 5. Não, você tem mais. Vai falar que você tem 12, né? 5, 7, 9, 8, 9, 12 animais. E aí vão associar com as 12 casas astrológicas. Vão associar as 12 casas astrológicas com cada um deles representando um dos seus animais aliados nas suas 12 casas astrológicas. Você tem outra formação também que vai dizer que você tem a relação com a 12 também das conexões das cores e sintonias vibracionais da cosmologia energética também, é 12 nessa sintonia. Outros vão associar também no neo-xamanismo ou no xamanismo crístico, que é o xamanismo ligado à fraternidade branca, com os 12 raios, para você ver a quantidade de animais que compõem o totem. Você já viu que na metodologia do totem xamânico a gente não utiliza todas essas conexões, mas eles estão presentes. Por que estão presentes? Porque na metodologia do totem bioxamânico, você tem essa relação com 4 animais principais, sendo animal de poder, animal clã, animal de proteção, animal mensageiro auxiliar e os correlatos. E esses correlatos vão compor, inclusive, e também mais um, que é o animal de cura ou animal profissional. São 5, né? Essa conexão, e mais os correlatos. Então, é muito mais do que isso que você está interagindo no seu dia a dia e nas suas perspectivas de trazer a sintonia.